Graça e paz, igreja. Eu vou compartilhar minha experiência de hoje, quando vou começar desde a hora da roda que a apóstola pediu para a gente segurar um na mão do outro. Irmão, eu senti uma presença tão forte do Senhor, tão forte mesmo, que eu me tremia. E teve uma hora que eu tentei abrir meus olhos, mas eu não conseguia mais me abrir meus olhos, porque eu via um clarão muito grande aqui dentro da igreja. E eu começava a perguntar do Senhor o que eu estava vendo, que o clarão estava muito forte. E ele disse bem assim: são meus anjos que desceram para acompanhar vocês nessa oração, porque a minha serva pediu. E ali, irmão, eu começava a me encher com aquela glória. E depois, quando a apóstola veio ministrar em mim, o meu arcanjo de guerra estava me esperando, e antes de me levar ao céu, eu fiz a pergunta para ele, disse que sim. E ali ele me leva ao céu, irmão, para me ser renovada, para me receber a minha armadura nova. Eu recebi uma armadura nova hoje, muito bonita, mais bonita do que eu já tinha. E ali o Senhor, ele me leva, irmão, para me ver alguns terreiros de macumba que estavam sendo feitos para o congresso, lá onde os apóstolos vão agora, na missionária Nathalie, lá em Maceió. E o Senhor falava comigo, irmão, que o inimigo ia fazer de tudo para impedir dos servos do Senhor chegar lá, porque aonde eles vão passando, irmão, pessoas vão renunciando às coisas do mundo e vão fazendo a vontade do Senhor. Então o inferno tem assim se juntado para que eles não vão nesse congresso. E o Senhor falou que foi feito e está sendo feito o trabalho de feitiçaria para a vida da nossa apóstola, e é para mexer com a saúde dela, com a estrutura dela, irmão. Então o Senhor me mostrou que o inimigo vai fazer de tudo para que eles não cheguem lá, mas o Senhor falou que é da vontade deles, de eles estar lá, e eles vão lá porque tem vidas preciosas precisando deles lá naquele local. Pessoas que vão ser renovadas ali, e a missionária Nathalie vai ser renovada, vai receber dons novos para que ela venha caminhar nessa nova caminhada com o Senhor. E o Senhor falava que, para mostrar que Ele era Deus na vida da serva dele, Ele estava tocando na saúde dela, Ele estava renovando, Ele estava tirando o cansaço, e Ele estava tirando todas as dores. E Ele falou que é Ele que cuida dela, então ela não tem que se preocupar com isso, ela só tem que apenas fazer a vontade dEle, porque é Ele que cuida, e Ele nunca deixou ela só e nunca vai deixar. E para onde Ele mandar eles irem, é para eles irem, porque é Ele que cuida de tudo. E hoje Ele estava cuidando mais uma vez da saúde dela, estava tirando todo o cansaço e todas as dores. Amém? E ali, irmão, e Ele me tira daquela cena, irmão, e eu vou ao inferno. E quando eu chego lá no inferno, eu perguntei do meu arcanjo o que eu estava fazendo ali no inferno. Por que eu tinha ido ali, que é um lugar que eu não gosto de estar. E ele falou que era necessário ali para me ver 2 celas. E uma das celas, irmão, que o anjo me mostrava, era a cela das pessoas que serviam ao Senhor, mas ainda não tinham renunciado às coisas do mundo. Então ele falava que a doutrina da alma é renunciar às coisas que estão no coração, que não agrada ao Senhor, e as coisas da mente. E ele começava a me mostrar, irmão, nessa cela, muitas vidas que serviam ao Senhor, que quantas vezes o Senhor não usou pessoas para falar com elas sobre renúncia, sobre a doutrina da alma, a doutrina do corpo, e elas zombaram do Senhor, não acreditaram na palavra das pessoas, e ela estava ali por aquele motivo. E eu via, irmã, a tortura deles, eu via a tortura era muito feia, e eu dizia bem assim que eu não queria ficar ali, que eu queria sair dali, que eu não queria ver ninguém sendo torturado. E o meu arcanjo dizia que era necessário
que era para mim trazer um recado para a igreja, porque ele está usando as pessoas, ele está usando o servo dele para falar sobre a doutrina da alma, e as pessoas estão zombando. E ele dizia assim: não adianta só você pregar minha palavra, não adianta você fazer as coisas para o Senhor, não adianta. Mas se você não renunciar, se você não aceitar a doutrina da alma, é para cá que vai vir, é para esse lugar que vão vir. Naquele grande dia, ele falou bem assim: se não renunciar, as coisas ocultas do coração, é para cá que vai vir. E ali, irmão, era muito sofrimento, aquelas pessoas pedindo socorro, mas eu não podia fazer nada. E ele dizia: você não pode fazer nada, porque oportunidade eles tiveram. Foi pregado para eles, muitos foram pregados, e eles zombaram, eles riram da doutrina do Senhor, e é por isso que eles estão aqui nesse lugar. E depois ele me tirava dessa cela, ele me levava para outra cela, irmão, onde eu só via pastor e pastora. E eu dizia bem assim: mas o que eles estão fazendo aqui? Ele falou: sabe por que eles estão aqui? Sabe? Eu disse: não sei. E ele falou bem assim: junto com ele tem outras pessoas que iam ser pastor, mas não foram, não deu tempo. Sabe por quê? Porque o Senhor quer pessoas que preguem o evangelho dele verdadeiramente. E esses que estão aqui, eles zombaram, eles riram, eles fizeram coisas que não agradaram o Senhor. E eles estão aqui. E eu via um pastor e pastora ali, irmão, eu via pastor que eu conhecia, que morreu, estava ali, chorando, dizendo que eles tinham feito muitas coisas para o Senhor, e o meu arcanjo dizia que não era só fazer, não era só aquilo, tinha que crer na palavra e tinha que pregar a verdade. E eles estavam sendo torturados, irmão, porque eles zombavam, e quantas vezes, muitas vezes, irmão, o Senhor se revelou para alguns pastores sobre a doutrina, e eles só faziam rir, porque eles diziam que era coisa do homem, mas não era. Era Deus falando com eles, eles tinham zombado, e eles estavam ali naquele local. E o Senhor falava assim, irmão, que naquele grande dia não tem como correr, não tem como dizer: Senhor, perdão, não tem, irmão. Ele falava assim: a hora é agora, a hora de a gente renunciar é agora, a hora de a gente ouvir a verdade é agora, para que naquele grande dia, irmão, a gente não vai para aquele local, porque ali é horrível, a tortura é horrível das pessoas que zombam. E depois, irmão, ele me tirava dali, do inferno, e ele me trazia de volta para o céu. E ele me mostrava uma cena, irmão, não só daqui da igreja, mas como muitas pessoas do canal. Ele me mostrava pessoas zombando, rindo dos nossos apóstolos. E ele dizia: está vendo aqui essas pessoas rindo do servo do Senhor, porque acham que tudo que está acontecendo não é da parte do Senhor. E olha aqui eles rindo. E ele falava bem assim: deixa eles continuar rindo, que eles vão ver o que vai acontecer com eles daqui mais um tempo. Essas pessoas que não crê em que os servos falam, ficam zombando. Ele dizia bem assim: nada, ele falava, nada vai ser oculto aos olhos do Senhor. E é lá para aquele lugar que eles vão. E eu via, irmão, muitas pessoas que riam deles, riam quando eles pregavam a doutrina, não gostavam, ficavam zombando. Quando eles falavam no canal sobre a doutrina, muitas pessoas do canal ficavam rindo, diziam que não era do Senhor, que era eles que estavam inventando, mas ele dizia que não era invenção, que era o próprio Senhor que tinha dado a doutrina, e é assim que o Senhor quer a casa dele. É dessa forma que o Senhor quer ver as vidas, renunciando às coisas do mundo e querendo as coisas só do Senhor. E depois, irmão, ele me tirava dali, ele falou que eu ia para a guerra. Eu ia guerrear pela vida dos nossos apóstolos, e eu ia guerrear pelo congresso, que lá para onde eles vão agora. E eu começava a guerrear, irmão, por tudo. E aí depois eu ia no terreiro de Macumba, que não era aqui. Mas quando eu ia, o meu arcanjo estava do meu lado. E ele dizia bem assim, que aquela feitiçaria que estava sendo feita era para que não acontecesse esse congresso, era para mexer na estrutura da missionária Nathalie. Então ele falou que ele não ia permitir, o Senhor não ia permitir que nada atingisse ela, e que ele ia botar os anjos dele para guardar ela ali naquele local.
e que tudo que ele tinha prometido em fazer ali vai acontecer. E depois ele me mostrou outra cena, irmão, que depois que eu saio desse terreiro, que eu vou para a guerra, e depois que eu saio da guerra, o Senhor me mostra uma cena que sobre o que ele falou com a serva do Senhor pela manhã, sobre as mulheres que querem tanto que o marido aceite Jesus, aceite a doutrina, e estão fazendo tudo errado. Então ele falou que tudo aquilo que ele mostrou para ela é da parte dele, que era necessário ela falar aquilo, porque as mulheres têm que entender que não é da forma que elas estão pensando que elas vão trazer os esposos dela para a casa do Senhor. E tem que ter sabedoria. Então tudo que ele mostrou para ela pela parte da manhã, quando ela estava dormindo, é da parte dele. E ele falou que ele deu respaldo sobre isso, porque ela tinha que falar sobre isso. E foi isso, irmão, minha experiência de hoje, amém? Amém, graça e paz. A minha experiência de hoje foi que a apóstola pediu para a gente segurar a mão dos nossos irmãos e fazer uma roda. E eu já estava me segurando para não sair pulando pela igreja. E eu fiquei só me segurando, sabe? Eu estava sentindo a presença do Senhor, mas eu me segurava. E quando eu não me aguentei, eu comecei a falar com o Senhor. E quando rapidamente a minha visão espiritual ela começa a se abrir, e eu começava a contemplar, sabe, os céus, como se o céu estivesse se rasgando e a glória do Senhor descesse. E era uma glória, amados, que eu via assim como se fosse bolas de fogo descendo à terra. E aquelas bolas de fogo eram uma atrás da outra descendo. E eu via elas destruindo corrente que estava prendendo irmãos, e sentia a presença de Deus. E aquelas bolas de fogo vinham e saía quebrando, e aquelas correntes se assim quebrando no chão. E eu começava a contemplar isso, e eu começava a sentir a presença do Senhor. E quando eu vi os anjos descendo todo com as armaduras, e eles falavam assim: a gente vai para a guerra, guerrear pelas essas vidas, porque o inimigo não quer que elas recebam algo do Senhor, porque o Senhor quer entregar algo novo para essas vidas. E quando eu vi os anjos indo para a guerra, e quando eu não me aguentei, eu comecei a falar com o Senhor, e eu falava: Senhor, como o Senhor é lindo, e eu não me aguentei, eu comecei a chorar. E quando eu vi a voz do Senhor falando comigo, algo pessoal, e quando rapidamente eu vi o anjo que me acompanha em todas as minhas experiências, e me levava até o céu. E já eu fazia a pergunta para ele, e ele respondia que sim. E quando lá no céu eu pude contemplar, amados, assim, como se fosse tipo um papel, mas só que enrolado. E esse papel, ele parecia que estava alguém puxando ele, mas não, só que estava desenrolando ele. E o Senhor fala bem assim, ainda, o que está escrito nesse papel ainda eu vou fazer na Shalom. E o Senhor fala bem assim, ainda tem muitas coisas que eu quero fazer na vida de vocês. E o Senhor fala bem assim, eu tenho anotado tudo que vocês têm feito, tudo que vocês ainda vão fazer. Porque eu não me engano, filha. Eu sou um Deus que vejo o futuro. E eu vi aquilo, amados, e eu começava a engrandecer o Senhor. E quando o Senhor me levava a ver como se fosse tipo um púlpito. E lá nesse púlpito estava escrito como se fosse um livro aberto. E nesse púlpito estava escrito assim, como se esse livro tivesse fechado, escrito bem assim, livro da vida. E se eu falar bem assim, filha, ainda tem muitos, filha, que precisam se reconciliar diante a mim. Se eu falar bem assim, por quê? Sabe por quê, filha? Porque muitos estão pedindo dom, estão pedindo milagres, estão pedindo maravilhas que eu fizer, mas não estão pedindo a sua salvação. Muitos ainda correm o risco de perder a sua salvação. E se eu falar bem assim, buscai pela sua salvação. E se eu falar bem assim, porque o que importa é a sua salvação, não é dom. Porque no grande dia não vai ser dom que vai te salvar. No grande dia não vai ser cura que vai te salvar.
E ele falava bem assim, muito sério, porque muitos têm orado por isso, falado, Senhor, eu quero o dom, Senhor, eu quero o dom de arrebatamento, mas não tem pensado na sua salvação. E o Senhor me mostrava orações que pessoas têm orado. E o Senhor falava assim, eu vou te mostrar, filha, algo. E quando o Senhor me levava a ver as armaduras, tipo, assim, era tipo como se fosse uma porta. E bem em cima estava escrito Shalom. Eu entrava e eu pude contemplar armaduras novas que eu nunca tinha visto. Nome de pessoas que eu nunca tinha visto. E o Senhor fala bem assim, essas aqui são as armaduras da igreja Shalom. Não só a de Manaus, mas sim das outras cidades. E eu via que o Senhor falava assim, toda vez, filha, que eles estão ajoelhados, orando, com sinceridade a mim, essas armaduras descem. E eu via, amados, como essas armaduras descendo até e como se revestia o corpo dos irmãos. E o Senhor falava assim, agora você vai para a guerra, guerrear pelas vidas. E rapidamente o Senhor me revestia das minhas armaduras e eu ia para a guerra. E quando eu chegava na guerra, amados, eu me deparava com um grande principado da esfrieza espiritual. E ele chegava assim, falava bem assim para mim, você não vai conseguir, porque eles são meus. E eu falava bem assim, quem disse que eles são seus? É do Senhor, essas vidas são do Senhor. E eu começava a guerrear com ele. E ele falava bem assim, eu que tenho lançado a esfrieza espiritual na vida de muitos. Muitos não têm mais vontade de orar, muitos não têm vontade mais nem de pegar a palavra para ler. E muitos não têm mais vontade de jejuar. Sou eu que tenho agido, porque tem dado brecha. Porque eu bati na porta do coração deles, ele falava para mim, e eles abriram a porta e deixaram eu entrar. E o Senhor falava isso que muito tem esfriado. Por causa desse demônio, eu começava a guerrear com ele. E ele era tão horrível, amados, tão horrível, que ele jogava seta. Mas só que o Senhor não permitia que aquelas setas vinham e me atingir. E quando rapidamente o anjo Miguel aparecia e me botava dentro de uma nave. E quando eu via, amados, essa nave tinha vários botões, muito botão, e aqueles botões estavam como se fosse assim, moto, drone, robô, e ele falava se você pode escolher qualquer um desses que isso vai acontecer. E eu apertava naqueles botões e a minha nave já se transformava em moto. Eu apertava naquele botão e eu achei interessante que eu já aparecia dentro do drone. Só que eu era bem pequenininha e eu saía guerreando. Aquele drone fazia tanto assim, uma coisa muito incrível pelo fato de ele ser tão pequeno. E eu comecei a guerrear e aquele principado foi derrotado pela glória do Senhor. E o Senhor pôde me dar essa experiência. E quando eu guerreava, terminava de guerrear, o Senhor me levava até o céu. E lá no céu ele me mostrava, falava que eu ia ver a vida do homem. E o Senhor me mostrava um rio. E o Senhor falava assim, essa é a vida do homem. E agora olha para o lado e eu via como se fosse uma cachoeira transbordando. E o Senhor falava bem assim para mim, essa é a vida do homem. E essa é a vida do homem sábio, com prudência. E foi essa a minha experiência de hoje. Graças e paz. Quando o anjo apareceu para mim, eu faço a pergunta a ele e ele me responde. E depois disso, ele me levava até o céu e ele começava a falar comigo sobre adoração. E ele falava para mim da adoração e ele dizia que a adoração é um meio de glorificar o nome do Senhor, de exaltar o nome dele e agradecer mais a ele. E ele dizia para mim que a adoração ela quebra correntes,
e cadeias. E ele dizia para mim que a adoração tem muito efeito no mundo espiritual. E ele dizia para mim, isso aí também é uma das coisas que Satanás não gosta, porque você tem o mesmo dom do que ele, o dom da adoração. E ele dizia para mim, Satanás faz tudo de qualquer jeito para você não adorar o Senhor. Ele dizia que Satanás faz de tudo para você se esfriar a não adorar mais ao Senhor. E ele dizia para mim que a adoração não é só na igreja, mas sim onde você estiver. E a adoração não precisa só da música que o apóstolo colocar aí, mas se você criar sua própria adoração. E ele dizia para mim, Paulo e Silas, quando estava na cadeia, ele não tinha louvor e nem música para colocar para eles cantar, mas sim eles inventaram mesmo, eles que começaram a adorar o Senhor de uma forma. E ele dizia que a adoração também, quando tu está adorando, o Senhor está cuidando da tua casa, o Senhor está trabalhando na sua vida. Porque ele dizia que a adoração é uma forma poderosa de adorar o nome dele. E ele disse que o Senhor sagrado é adoração, mas não adoração de qualquer jeito, mas se que realmente você deseja adorar o nome do Senhor. Porque se for para adorar de qualquer jeito, é melhor você nem adorar, mas sem ficar calado. Que é o melhor que você faz do que ficar adorando o nome do Senhor de qualquer jeito. E ele dizia para mim que a adoração, o Senhor fala com você no seu coração. E ele dizia para mim que você consegue sentir a presença do Senhor quando você está adorando. E ele dizia para mim, se você estiver adorando e não sente nada do Senhor, tem alguma coisa de errado que você está fazendo. E ele dizia para mim que no céu há muita adoração, glorificação ao nome do Senhor. Se você não adora aqui na terra, você também não vai conseguir adorar no céu, porque no céu é todo o tempo os anjos estão adorando o nome do Senhor. 24 horas estão adorando o nome do Senhor. E ele dizia para mim que a adoração também não é só com instrumento, mas sim com a sua boca, com a sua voz. Por isso que ele te deu isso, para você adorar o nome do Senhor. E ele dizia para mim que quando você está adorando o nome do Senhor, Satanás tenta trabalhar na tua vida, só que os anjos estão guerreando pela tua vida, porque você está adorando o nome do Senhor, você está adorando Deus, o Deus do impossível. E ele dizia para mim que a adoração é uma forma de destruir os planos de Satanás. E ele dizia para mim, o Senhor está procurando adoradores que adorem Ele espírito e em verdade, não espírito de engano, que acham que de qualquer jeito você está adorando, o Senhor recebe a adoração. E ele dizia para mim que nem qualquer adoração sobe ao trono do Senhor. E ele dizia que a adoração é de uma forma que você realmente deseja, de uma forma que você sente prazer de adorar o nome do Senhor. E ele dizia para mim que a adoração não é só uma forma de passar o tempo. E ele dizia para mim que se você está adorando o nome do Senhor só para passar o tempo porque não tem nada para fazer,
vai adiantar de nada, porque Satanás vai trabalhar na sua vida. E o Senhor vai permitir isso, porque você só está adorando o nome do Senhor só para passar o tempo. E ele dizia para mim que muitas pessoas vão para o inferno por causa disso, porque adoram de qualquer maneira e de uma forma de passar o tempo, porque não tem nada para fazer. E ele dizia para mim que ele não se agrada desse tipo de adoração. E ele falava também para mim que a adoração ela é uma forma de libertação e também de se esquecer do mundo, mas se lembrar só do Senhor. E ele dizia para mim que a adoração estremece o inferno, porque ele não consegue resistir ao poder da adoração. E ele dizia para mim que quando você está adorando o nome do Senhor, há uma guerra muito grande para você parar de adorar o nome do Senhor. Só que os anjos do Senhor estão guerreando pela tua vida e não permite isso. E ele dizia para mim, quando se você estiver adorando e você tiver mais forças, ele dizia para mim que o Senhor vai dar mais forças, porque ele quer você adorando o nome do Senhor. E ele disse para mim que quando você estiver adorando e não tiver mais vontade, porque você está adorando de uma forma errada, porque Satanás está conseguindo trabalhar na sua vida para parar de você adorar o nome do Senhor. E ele dizia para mim que há várias formas de adorar o Senhor. E ele falava mais algumas outras coisas e depois ele me trazia de volta. Eu vou começar no começo da oração, né, que estava de joelho. E eu estava aqui clamando ao Senhor, né, aos prantos, chorando. E estava conversando com o Senhor e comecei a apresentar a vida dos apóstolos, dos irmãos, né, de algumas pessoas específicas. E depois eu me levantei, né, e depois na hora do mover ali, eu tinha pedido para o Senhor me encher, pedido para o Senhor, eu queria sentir a glória dEle, a presença dEle, Ele viesse a quebrantar mais meu coração. E ali o Senhor falou comigo, o Senhor falou, você vai sentir a minha presença. E irmãos, eu comecei a sentir um tremor muito grande no meu corpo, porque eu não consegui ficar de pé. Eu fiquei ali prostrada e comecei só a adorar, irmãos, só a adorar em línguas, estava em espírito mesmo. E depois a apóstola foi ali, ministrou na minha vida e apareceu os anjos do Senhor e eu fiz a pergunta, irmãos, de um por um. E o anjo falou assim, vamos. E eles responderam que sim. Depois ele falou, né, vamos. E eu fui com aquele anjo, irmãos. E eu me surpreendi, né. Irmãos, eu fui andando e eu via um túnel muito escuro. E eu ia andando com o anjo. E eu começava a sentir um calor no meu corpo. Eu comecei a sentir medo. Porque eu já sabia, irmãos, onde eu estava indo. Mas o anjo estava calado, só me conduzindo. Irmãos, ele me levava num lugar específico, no inferno. E quando eu chegava lá, aquele lugar que eu fui era um lugar que estava sendo preparado, irmãos, somente para pessoas da Shalom. E eu fiquei assustada com aquilo, porque eu vi um nome ali escrito.
E eu vi pessoas ali, irmãos, sofrendo, aqueles gritos que irmãos, não saía do meu ouvido. E eu vi pessoas específicas ali, irmãos, sofrendo. E eu fiquei desesperada. Não queria sair dali. E o anjo falou, não. Você vai ter que ver. E eu vi, irmãos. Ele falava assim, esse lugar está preparado para aquelas pessoas que ouviram a verdade, que ouviram a doutrina do Senhor e não obedeceram. Está sendo preparado para elas. E eu vi algumas pessoas específicas ali, irmão, sofrendo muito. E aí o anjo me levava, irmão, me trazia de volta. E eu fui até um lugar, irmãos, que eu não posso falar, uma família. E o anjo falava que eu ia guerrear pela essa família. E eu começava a lutar, irmãos. Começava a lutar com demônios que eu nunca tinha visto. Muito grandes. E eu começava a guerrear, irmãos. E depois, irmãos, eu voltei. E quando eu voltei, eu não consegui me levantar. Eu não estava sentindo ali minhas pernas. Eu estava com medo daquela cena que eu tinha visto. Eu não estava em mim. Eu estava de olho aberto ali, irmão, mas parece que aquela cena não saía de mim. E a apóstola foi ali novamente e orou em mim novamente. Apareceu o anjo, eu fiz a pergunta e ele me levou novamente, irmãos. E ele me levava no céu, ele me levava para uma sala, irmãos, onde eu fui ali renovada. E o anjo começava a conversar comigo. Falava que eu tinha que falar, porque eu não queria falar, irmãos. Eu falei que eu não ia conseguir falar e ele falou, você tem que falar. Porque muitas pessoas pensam que está andando na doutrina, está guardando o corpo, mas a alma não estão guardando. E aquele lugar está preparado para essas pessoas. E ali, irmãos, o Senhor me renovava e refrigerava, irmãos, minha alma, porque eu não estava em mim. A cena que eu vi, se a apóstola não visse ministrar de novo em mim, e eu fosse, Senhor, para aquela sala, eu não ia conseguir falar, irmãos, e eu estou bem mais calma agora. E foi essa a minha experiência mesmo. Graças a paz. Vou contar a experiência que eu tive hoje, quando a apóstola ministrou sobre a minha vida. Eu vi assim minha alma saindo do meu corpo. E logo em seguida eu vi o apóstolo vindo assim na minha direção. Quando ele se abaixava, ele pedia algo de Deus, que Deus me mostrasse algo, me ensinasse. Foi que o anjo do Senhor, ele me levava ao céu. E quando ele me levava ao céu, chegando lá, eu via 3 rapazes. E esses homens aí se apresentavam para mim. O primeiro ele falava que ele era Davi. O segundo falava que era Josué. E o outro falava que ele era Daniel. Aí eu perguntava, né, porque eu estava falando com eles. E eles falavam que o servo do Senhor tinha pedido para o Pai, para que Deus me ensinasse. Foi que eles começaram ali a me levar. Antes, quando eles eram vivos, me mostrava assim as guerras que eles passavam.
Aí ele falava que ia me ensinar a guerrear, ia me ensinar a guerrear pelas nações, né? Ia me ensinar. E aí eles me falavam a importância da oração, que eu tinha que orar mais, que eu tinha que jejuar mais, que o jejum é uma arma muito forte. Isso é muito importante na nossa vida, o jejum, a oração também. E falava que eu tinha que louvar mais assim, né? Louvar mais de verdade, de coração, me entregar mais a Deus. Foi que quando eles terminaram de me ensinar como guerrear, rapidamente assim eu vi uma casa muito grande mesmo. Foi que aí, quando eu vi os foguetes na frente, eu já sabia que era a casa do apóstolo. Quando eu entrava assim, eu rapidamente ouvia um elevador que era um foguete. E quando eu entrava nele, aquele elevador me levava direto a uma sala muito linda, quando eu olhava aquelas portas assim, eram de cristais. Quando eu entrava nela assim, eu via várias prateleiras assim de ouro, com várias armaduras, no qual o apóstolo já profetizou aqui. E ali o anjo me dava uma espada tipo do Star Wars, que quando eu apertava assim, ela saía assim, tipo, era verde. Aí foi que ele me falava o que eu tinha aprendido com os 3 antes lá, era para me fazer aqui. Foi que quando o anjo do Senhor me trazia aqui na igreja, e rapidamente eu me deparava com uma serpente muito grande, e ela criava uns braços assim. E ali o anjo do Senhor começava a me falar que era para mim começar a botar em prática o que eu tinha aprendido com eles. Aí foi que eu guerreei, eu cortei aquela serpente no meio com a ajuda do anjo. Ali o Senhor nos deu vitória. Ele falou que ia começar uma nova jornada na minha vida, uma nova etapa, que Ele ia começar a me ensinar para que eu venha botar em prática aqui no natural, na vida. Amém. A graça e a paz, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência, com uma palavra que está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 12, que diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que se esforçam se apoderarão dele. Aleluia. Amém, amados irmãos. Nós sabemos que para entrar no céu a porta é estreita, como diz a palavra, o caminho é apertado, não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Sabe, amados irmãos, a mesma coisa também é viver uma vida cristã rasa, uma vida cristã sem esforço, sem perseverar na oração, sem perseverar no jejum, sem perseverar na palavra, todo dia buscando. E a obra que o Senhor fez aqui na Shalom aconteceu depois de perseverarmos nisso, incessantemente nisso, orando, buscando, clamando, e resultou nessas experiências que você tem visto, experiências fortes, experiências tremendas, experiências de guerra, e consequentemente o Senhor tem levantado nossos pés aqui de Manaus. Temos ido a outras cidades ministrar, e outras pessoas também que nunca vimos na vida têm recebido arrebatamentos, têm recebido dons, têm sido renovados, têm retomado posse das armaduras das espadas, têm visto, falado com os anjos do Senhor, sentindo o Espírito Santo. E isso é tremendo, irmãos, isso é poderoso. Aleluia. Essas experiências que você viu aí, experiências de guerra, experiências de treinamento, advertência, céu, inferno, cautela, doutrina, tudo isso, irmãos, faz parte da vida cristã, é parte de uma vida cristã intensa. Sabe, irmãos, ser cristão, ser crente vai muito mais do que você sentar num banco dia de domingo lá, ouvir uma palavra, cantar uns louvores, sabe, depois ir embora para sua casa. Não, envolve coisas ainda maiores, coisas sobrenaturais maravilhosas. E esses jovens, esses homens, essas mulheres que você viu aí, ouviu falando aí nessas experiências, são pessoas que abraçaram isso, que decidiram orar, que decidiram buscar, que decidiram viver uma vida santa, uma vida reta, uma vida de clamor na presença do Senhor. E isso pode acontecer com você, aleluia, porque, como acabamos de ler, o reino dos céus é tomado por força, dentro da tradução que diz por violência, e o que se esforçam, os violentos,
se apoderarão dele. Aquele que se esforça, aquele que se entrega totalmente, aquele que dá o sangue, que carrega a cruz, como disse o apóstolo Paulo, na vossa luta você ainda não resistiu até o sangue. Aquele que resiste até o sangue, não é isso, apóstolo? Amém? Amém, apóstolo. A gente vive uma guerra, né? É uma luta diária. E a nossa maior luta é contra o eu e contra o próprio pecado, né? E o apóstolo Paulo, ele disse que nós temos que resistir até o sangue na luta contra o pecado, como o apóstolo acabou de mencionar. E isso é uma verdade, é um fato. Nós servimos o Deus exigente, Deus tem nos exigido muito, né, na questão de santidade, na questão de compromisso, na questão de obediência, de sujeição à vontade do Senhor, né, na questão de entrega, na questão de compromisso. Então, assim, nós temos visto nos últimos dias o Senhor, ele como um Deus exigente que Ele é, né, e Ele nos ama tanto que Ele nos dá indício, Ele nos proporciona através de cada experiência conselhos de como é que o Senhor quer que a sua igreja o adore em espírito e em verdade, sirva de verdade, né, 100% a Ele. E eu tenho louvado a Deus pela sua infinita misericórdia e o seu amor. É tempo de guerra, mas o general de guerra é valente. E se nós estivermos lutando com as armas certas, né, que não são carnais, mas espirituais, nós seremos mais que vencedor. Amém, apóstolo? Glória a Deus, amém. Então é isso, queridos. Vamos orar, apóstola? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essas experiências, Pai, que o Senhor possa abençoar cada serva que chegou até aqui nesse momento de oração, que essa mesma unção, Pai, se espalhe pelo Brasil, Pai, que esse avivamento chegue nessa igreja, chegue nesta casa, chegue nesse homem, nessa mulher de Deus que está aí orando, que quer viver essas experiências, que querem, Senhor, viver uma vida de santidade, que querem, Senhor, ir muito mais além, que querem romper, Senhor, com a vida normal e viver uma vida, Senhor, sobrenatural. Então, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa abrir portas, que o Senhor possa, meu Pai querido, Pai amado, agir no meio do teu povo, Senhor, Pai. Muito obrigado por essas experiências. Cuida dos teus filhos, das tuas filhas, Pai, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, servo de Deus, serva de Deus. Aleluia. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafie até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro